Nós estamos de novo na presença do Senhor. E de novo na presença do Senhor. Mais uma vez estamos na presença do Senhor. E vamos ficar na presença do Senhor até que Ele venha. Até que Ele volte, nós vamos estar em família, reunidos, para escutar a paz, que excede todo o entendimento. Para escutar a voz daquele que nos consola. E também para falar com Ele aquilo que nós trazemos, para oferecer um culto a esse Deus que está aqui se movendo em nós e por nós e sobre nós. E sempre a gente, no nome dEle, exalta a Ele mesmo, porque só Ele é digno de honra, de louvores, de graça, de adoração. Por isso estamos aqui. E nós vamos estar falando hoje sobre o Espírito Santo, que distribui dons sobre a igreja, o mesmo Espírito. E vamos também estar falando sobre os ministérios da igreja, mas principalmente o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, um só corpo, cujo a cabeça é Jesus. E como corpo de Cristo, nessa primeira oração que nós vamos estar falando a esse Deus, eu quero pedir para você pegar na mão do seu irmão que está próximo. Vamos fechar esses corredores como família, como corpo que somos. Isso, irmãos. Aquela glorificação que você trouxe a Deus, você pode começar a falar agora. Aquilo que você veio entregar a Deus, fala com Ele agora. Deus, aqui está a sua família, Senhor amado, a tua igreja, a qual o Senhor foi para a cruz, ó Senhor amado, para nos salvar, para nos redimir, ó Pai querido. Nós somos um corpo, ó Pai amado. E nós queremos, Senhor amado, que o Senhor seja a nossa mente nessa manhã, a nossa cabeça, ó Pai querido. Nós, ó Pai amado, nós queremos entregar a Ti esse culto. E já entregamos louvores, já entregamos oferta, ó Pai querido. E agora a gente vai escutar a Tua doce voz. Que a Tua paz esteja conosco, ó Pai querido. Que nós possamos, ó Senhor, estar, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, estar vivendo no Teu amor, ó Pai querido, estar vivendo na Sua fé. Nós vamos, ó Pai, conversar sobre os Seus dons, ó Pai querido, que o Senhor repartiu a cada um aqui. Todos temos um dom, Senhor amado, e que a gente possa, Senhor querido, exercer esse dom com sabedoria na Tua presença, ó Pai amado, e que o Senhor, somente o Senhor, ó Pai, abençoe esse povo que chama o Senhor de Deus, que chama o Senhor de Pai, que chama o Senhor de Rei, que chama o Senhor de Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor amado. Santo, santo é o Seu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigado, ó Pai. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Como foi comentado pelo pastor, esse mês nós vamos estar conversando com a igreja, todos os sábados pela manhã, nós vamos estar conversando sobre os dons espirituais, capacitados e edificados pelo Espírito Santo. Então, a cada sábado aqui, nós vamos estar falando sobre os dons. Hoje é uma introdução sobre esse tema desse mês. E fora aqui no sábado de manhã, nós também vamos estar conversando
sobre os dons espirituais dos nossos pequenos grupos, as nossas células. Deus abençoe os pequenos grupos aí. Cadê o pessoal que participa de pequeno grupo? Levanta a mão aí. E aí? Temos bastante gente participando dos pequenos grupos. Para você que ainda não participe, nos procure. Procure a Jaque, a Tati e eu, pastor Valdério. Pode procurar um de nós 4 que a gente vai estar colocando você em um dos pequenos grupos. Para você que está nos assistindo, só escrever aí: eu quero participar de um pequeno grupo, de uma célula. Talvez você não conheça como pequeno grupo, conheça como célula, você que está em casa. Também coloque aí: eu quero participar. Nós vamos estar encaminhando você para um pequeno grupo. E a gente vai, o pequeno grupo funciona assim: a gente estuda a palavra de Deus aqui no sábado de manhã e durante a semana a gente comenta sobre o que foi falado aqui no sábado de manhã. E nessa semana foi especial, nosso pequeno grupo. A gente falou sobre Santa Ceia. A gente falou sobre liderança, humildade e serviço. E como foi bom conversar sobre Santa Ceia. Como é gostoso falar, esmiuçar os textos que a gente usa aqui na ceia, e a gente sente a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Como Deus ministra no coração quando a gente começa a conversar sobre Bíblia, quando a gente começa a falar sobre temas importantíssimos para a nossa vida aqui na terra e para a nossa salvação. Amém? Hoje a gente vai estar falando sobre um só Espírito, muitos dons, um só corpo, muitos ministérios. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga conversar sobre esse assunto de maneira responsável. E dom é uma coisa que a gente tem que falar de maneira responsável. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, amém? E os dons são repartidos para a igreja. No livro de Coríntios, 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Em nome de Jesus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então, essas manifestações espirituais que acontecem na igreja, ela é repartida para os membros do corpo de Cristo, para que for útil. Não para você, mas útil para o corpo. Útil para o corpo. O dom que você tem, que Deus te deu, é útil para o corpo. Então o dom, ele abençoa o irmão que está do lado. O teu dom abençoa a pessoa que está ao seu lado. Abençoa o próximo. Então a gente precisa entender todas essas coisas. No corpo humano, cada parte tem uma função única e vital no nosso corpo. Cada parte, cada membro do nosso corpo, do seu corpo. E é verdade, experimenta cortar o seu menguinho e deixar lá em cima da pia do banheiro, daí no outro dia você vai ver que ele não vai estar no estado muito bom. Não faça isso, tá, irmãos? Por favor. Cada membro do corpo tem uma função vital e importante. Se uma parte do nosso corpo falha, todo o corpo sofre. Todo o corpo vai sofrer se uma parte do nosso corpo começa a falhar. Da mesma forma, a igreja, que a gente chama de corpo de Cristo, é a mesma coisa. A igreja só vai funcionar, irmãos, plenamente, quando cada crente exercer o dom espiritual que Deus derramou sobre a sua vida. Daí a igreja vai funcionar. E Deus, na sua sabedoria, irmãos, Ele distribui dons espirituais de maneira diversas para crentes, para os seus membros, mas todos esses dons provêm do mesmo Espírito,
e serve para um propósito. O dom que Deus derramar sobre a família Barreirinha serve para um propósito, para a edificação do corpo e para glorificar a Deus. Então, o propósito do dom é esse: edificação do corpo e glorificar a Deus. Fora disso, ele não está cumprindo o propósito. Então, o dom que foi derramado sobre a sua vida, ele tem que cumprir esse propósito para abençoar a igreja. E Paulo vai nos ensinar, nesses versos que eu li, que há diversidade de dons. E todos vêm do mesmo Espírito. Em Coríntios ali, capítulo 12, do verso 4 até o verso 7, ele deixa claro que Deus distribui os dons conforme a sua vontade e a sua sabedoria. E que todos os dons são necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Daí, esses dons de forma didática, irmãos, para a gente, esse mês, trabalhar, nós dividimos em 3 categorias. A primeira categoria são os dons de sabedoria. A segunda categoria são os dons de serviço. A terceira categoria são os dons de poder. E cada um desses dons, eles vão desempenhar um papel na igreja. Mas o que vem a ser os dons de sabedoria? São os dons que envolvem o discernimento da vontade de Deus e a aplicação prática da verdade bíblica na igreja. Daí os dons de sabedoria, nós damos exemplos na lista de Coríntios 12 e Romanos 12 também. É bem fácil, tá, pessoal? Coríntios 12, de 4 para frente, e Romanos 12 também. Tem as 2 listas de dons que a gente começa a trabalhar nesse mês. Daí tem a lista de Efésios 4 também vai ser trabalhado esse mês. Mas vamos voltar aqui. Dons de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, que está em Coríntios, daí o dom de ensino e o dom de exortação está em Romanos. Esses dons são essenciais para o crescimento espiritual e a compreensão da palavra de Deus dentro da igreja. Essa lista, semana que vem nós vamos estar esmiuçando. Dá vontade, né? Mas semana que vem, toda a sua curiosidade, volte e você vai estar aprendendo sobre os dons de sabedoria. Dons de serviço são aqueles que capacitam o crente a servir de maneira prática na vida da igreja. Eles incluem o dom de ministério, que também é chamado de dom de serviço, o dom de liderança e o dom de misericórdia. Essa lista está em Romanos 12, de 7 até 8. E aí esses dons, nós também vamos estar trabalhando eles. Essa semana que vem, na outra semana, vamos estar conversando melhor sobre os dons de serviço. Ok? Esses dons promovem o cuidado e assistência mútua, garantindo então que a igreja funciona nas suas atividades. São os dons de serviço. E aí tem os dons de poder. O que vem a ser os dons de poder? É a manifestação sobrenatural de Deus no meio da igreja. Daí inclui o dom de fé, o dom de curas e o dom de milagres. 1 Coríntios 12. Esses dons edificam a fé da igreja e testemunham ao mundo o poder do evangelho. Esses dons servem para o mundo ver o poder do evangelho. Esses 3 dons também vai ser estudado, cada um deles, no último sábado. Só para a gente ter essa primeira mensagem de introdução, irmãos, é desse jeito mesmo. Mas todo mundo está comigo aqui? Amém? Vamos lá, vamos continuar. Também a gente vai ali em Efésios 4, do 11 até o 16,
fala dos dons ministeriais. Embora os dons sejam diversos, há um chamado claro para a unidade do corpo. Está em Efésios, que Paulo vai explicar que Cristo concedeu os dons à igreja, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para equipar os santos para o trabalho do ministério e edificar o corpo de Cristo. Essa diversidade de dons é fundamental para o crescimento e maturidade da igreja. Então, é diversos dons, irmãos. É muito dons. E a gente tem que ficar alegre. Uma igreja igual a nossa igreja, cheia de dons do Espírito Santo. Pessoas cheias de capacidade espiritual para conduzir a obra de Cristo, a igreja de Cristo, até que Ele venha. O Espírito Santo foi dado a nós para isso, irmãos, até que Ele venha. Nós precisamos estar cheios desse Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir. Por isso que é importantíssimo a questão dos dons. Alguém pode falar assim: meu dom não é importante. Mas Paulo, em 1 Coríntios 12, vai responder para você: sim, o seu dom é muito importante. Porque todos os dons servem para o corpo de Cristo. O teu dom é importante, irmão. A igreja do Senhor precisa do seu dom. E Deus, conhecendo você, desde o ventre da sua mãe, sabia que capacidade e que dom Ele daria para você trabalhar na obra de Cristo. E a gente pode falar de talentos, mas a gente pode chamar também de dons naturais. A graça de Deus foi derramada sobre toda a humanidade. Aí tem dons naturais. Mas tem os dons do Espírito Santo, que Deus te capacita para usar aqui dentro da igreja. Deus te dá, Deus te ama tanto, irmão, que Ele derrama dons sobre a sua vida. Ele derrama dom sobre a sua vida, irmão. Para que você trabalhe para o reino, para a edificação do corpo, que a gente chama de família. Por isso que o seu dom é importante. Por isso que você é importante. Por isso que somos importantes. Porque Deus nos deu essa graça. Deus concedeu dons aos homens. Essa capacidade que você... Como que você conseguiu fazer isso? Não sei. Como não sabe? Não sei. Eu sei que eu fiz porque Deus me capacitou, porque eu mesmo não consigo fazer nada sem a capacidade vindo do alto, sem a unção, sem a iluminação do Espírito Santo. E Deus está derramando dons, irmãos, continua derramando dons sobre o povo dele. Mas a gente é interdependente. Nós precisamos uns dos outros. Não existe um dom para trabalhar sozinho. Um dom auxilia o outro dom. Uma pessoa auxilia a outra pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai auxiliar outra pessoa cheia do Espírito Santo para a obra de Deus. Vamos abrir em Romanos 12. A partir do verso 4. Em nome de Jesus. Para exemplificar, irmãos, a interdependência dos dons, vamos observar aqui essa leitura, e depois a gente vai pegar 3 dons dessa leitura, e a gente vai ver aqui como que é essa mutualidade entre os dons. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
assim também nós, conquanto os muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que lhe foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos separar aqui o dom de ministério, que é o mesmo dom de serviço. Vou pegar outro dom aqui. O dom de contribuição e o dom de misericórdia. Esses 3 dons aqui. O dom de serviço, irmãos, é aquele dom para realizar tarefas práticas que mantêm a igreja funcionando. Só trabalha nos bastidores, sem muita visibilidade, mas são vitais para o sucesso das atividades. Sem essas pessoas, irmãos, que têm o dom de serviço, a organização e a estrutura da igreja seria comprometida. Exemplo, quando você chegou aqui, a igreja estava aberta. O portão estava aberto, o estacionamento já estava liberado para você estacionar o seu carro, a igreja está limpa, o microfone já está ligado, já está tudo instalado, já está tudo funcionando a hora que você chega. É o dom do serviço que faz isso. Semana passada, na Santa Ceia, a bacia e a toalha já estava na sua mão, para você usar. E quando está frio, tem alguém que lembra de esquentar a água para a gente não lavar o pé na água fria. Dom de serviço, irmãos. E você vai perguntar, quem que esquentou a água? Ninguém sabe. Porque essa pessoa não aparece. Só aparece o quê? O serviço. A mesa já estava preparada semana passada aqui. Por quê? Alguém tem o dom do serviço, do zelo, das coisas, para as coisas acontecerem. Está tudo certo. Você só está cultuando a Deus porque alguém trabalhou para você cultuar a Deus. Alguém pensou antes de você, de chegar antes, de fazer as coisas acontecerem. O segundo dom que a gente escolheu foi o contribuição. O dom de contribuição capacita os crentes a apoiar financeiramente as necessidades da igreja e da comunidade. Aqueles que possuem esse dom são generosos e suprem de maneira eficaz os recursos para o ministério e projetos. Sem sua ajuda, muitas obras ficariam estagnadas. E para quem tem esse dom de contribuição, irmãos, eu quero agradecer em nome do Ministério de Crianças e Adolescentes. Obrigado pelas ofertas, que tem feito toda a diferença para nós. E Deus continue te abençoando, porque você está abençoando as crianças. Irmãos do céu, que gostoso saber que nós estamos com o caixa no azul. Porque tem irmãos aqui que amam as crianças, amam o ministério, amam a igreja e tem contribuído muito. Irmãos perguntam para mim, como que eu posso ajudar? E tem ajudado financeiramente. Semana passada a gente fez o evento aqui, eu agradeço a você que contribuiu para que a gente alugasse os brinquedos, para que a gente comprasse os lanches, para que a gente fizesse as coisas para as crianças. E graças a Deus funcionou uma forma extraordinária, porque Deus tocou no seu coração e você contribuiu. Esse é o dom da contribuição. E o dom de misericórdia? O dom de misericórdia é dado àqueles que demonstram compaixão pelos que sofrem. Olha que lindo isso aqui. São os que visitam os doentes, confortam os aflitos, encorajam e que passam por crise. A sua presença, quem tem o dom de misericórdia, a presença da pessoa traz alívio e cura. Olha o que o Espírito Santo faz, irmãos. Você trazer, a tua presença, poder trazer alívio para alguém. Quem tem esse dom, irmãos, ele
ele coloca a igreja no lugar de acolhimento. E a gente comentou essa semana no nosso pequeno grupo, quais são as pessoas aqui da igreja que acolhem. E a gente começou a falar o nome, e a gente percebeu que aqui na igreja tem gente com esse dom. Tem pessoas que têm o dom da compaixão, da misericórdia. E como que eles funcionam? Embora esses dons são distintos, dependem um dos outros no pleno funcionamento do corpo de Cristo. Olha que lindo. Olha o que Deus faz. O dom de serviço organiza toda a logística. O dom de misericórdia manifesta a aplicação. O dom de contribuição financia as atividades. O de serviço organiza toda a logística. O de contribuição financia tudo isso daí. E o dom de misericórdia vai atrás das pessoas para participar do evento. E a hora que a pessoa chega aqui, quem tem o dom de misericórdia está na recepção, ou depois do culto, procura a pessoa para conversar. Então, o dom, ele depende de outro dom para que a igreja cresça. Mesmo parecendo um que não tem nenhuma relação um com o outro. Viram como tem uma relação entre os dons? Como que a igreja de Cristo e que Deus organizou a igreja? Então a gente depende uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. Por isso que somos um corpo. Por isso que somos um. Por isso que é muito importante a nossa mutualidade. Por isso que é importante o amor, compaixão. Por isso que é importante você orar pelo seu irmão. Por isso que é importante nós vivemos em família. Nós estarmos colados uns nos outros. Até que Ele venha, irmãos. Até que Jesus volte. Nós vamos precisar exercer. Nós vamos precisar fazer o que Deus pede para a gente fazer. Mas também a gente é chamado para ser dispenseiros fiéis. 1 Pedro 4,10. Foi o texto que o pastor leu para nós. Pedro nos lembra que somos dispenseiros da graça de Deus. Mas o que significa isso? Dispenseiros da graça de Deus. Significa que todos os dons espirituais que recebemos não pertencem a nós. Os dons são um presente de Deus dado para ser usado em benefício dos outros. Ser dispenseiros é ser um administrador. Como administradores, devemos usar os nossos dons de maneiras responsáveis e com muito amor. Porque Deus deu o dom para você administrar esse dom. Como você tem administrado o dom que Deus te deu? O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Como você tem usado esse dom para a proclamação do Evangelho e para a salvação de vidas? 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui Pedro reforça todos que são dados para o serviço ao Deus e ao próximo. Seja o dom de falar, seja o dom de servir, ou qualquer outro dom. Todos têm um propósito só, edificar o corpo de Cristo. Ser um dispenseiro, um administrador fiel, significa que você não pode esconder ou negligenciar o dom que Deus derramou sobre a sua vida. Você precisa aplicar esse dom que você recebeu de Deus para a obra de Deus. Nós somos chamados
a usar esses dons ativamente para servir no corpo de Cristo. E para você que está cansado, desanimado, hoje o Espírito Santo está falando com você. Hoje Deus tem palavra para você, para que você se levante e use o dom que Deus te deu para a proclamação do Evangelho. E Deus está derramando dons, e Ele derrama não para a nossa glória, mas para que possamos ser canais de bênção para a vida das pessoas. O livro de Romanos 12:3 começa a falar: quando você pensar em você, não pense tão exaltadamente. Não pense tão exaltadamente sobre você. Mas daí o 12:4 vai falar assim: mas pense moderadamente sobre você. Deus te deu o dom, mas Ele quer que você tenha equilíbrio sobre o dom que Ele te deu. Não se orgulhe, sabe por quê? Porque não é teu. É de Deus, você só administra, mais nada. Então, vamos ser moderados com relação, quando você receber um dom de Deus, e eu tenho orado para que Deus derrame os dons sobre essa igreja. Eu estava ainda esses dias conversando, eu ainda quero ver, eu já vi muitas curas, graças a Deus, mas eu queria um dia ver uma pessoa com dom de cura, sabe, irmãos? Colocar a mão na cabeça e pronto. Eu quero ver isso, irmãos. Eu fico imaginando as irmãs da intercessão receber um dom de cura. Eu tenho orado para que Deus derrame um dom de cura sobre as irmãs da intercessão. Que elas com certeza não vão se orgulhar disso. Elas vão usar para o benefício do corpo. Deus sabe para quem vai dar os dons, irmãos. E de vez em quando você já recebeu, mas você queria o outro dom. Deus te conhece, irmãos, usa o que Ele te deu. O outro irmão vai usar o dom que Ele deu para ele. Você precisa usar o dom que Deus deu para você, porque Ele sabe melhor do que você mesmo. E a gente tem que buscar os dons de Deus, para que essa igreja resista, irmãos. A palavra vai continuar falando ali, em Romanos, para que a gente não seja como meninos, que sejam levados. Por que isso, irmãos? Quem está cheio do dom de Deus tem discernimento das coisas de Deus. Tem discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus, irmãos. E só quem está cheio do Espírito Santo consegue falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E a gente tem que celebrar, irmãos, a diversidade de dons. Nós temos que celebrar a diversidade de dons, irmãos. Você sabe qual que é o seu dom? Você sabe qual que é o dom do seu irmão? Que numa dessas você sabe do teu irmão, mas não sabe o seu dom. O Espírito Santo revela para você qual é o seu dom, irmão. Nós temos também teste para descobrir a vocação, os dons, que a gente pode até fazer, aplicar, vir uma tarde, né, Tatiane, Jaqueline, Pastor Valdério. Nós podemos um dia pegar os testes dos dons, vir numa tarde aqui na igreja, e a gente fazer os testes, ver a vocação. Mas tem um detalhe. O Espírito Santo tem que testificar com você qual é o seu dom e confirmar o seu dom.
Vamos pedir a confirmação do dom que Ele tem derramado sobre a igreja. É muito bom a gente ser convidado para trabalhar no ministério, mas será que é o teu ministério, irmãos? Porque senão a gente está estragando o lugar e está estragando a pessoa. Talvez não é a sua. E talvez em outro lugar é a sua. E lá que estão precisando, e Deus vai te usar e você vai ser feliz em outro ministério. Nós estamos para virar o ano. Não se acanhe. Converse com Deus. E fale: o ministério não é o meu ministério. Deus tem me chamado para trabalhar em outro ministério. Amém. Que Deus confirme isso na sua vida. Mas e se for o meu ministério, Isaías? Ore mais, se esforce mais para que Deus te use mais ainda no próximo ano e que a igreja glorifique a Deus pelo seu dom e pela sua vida. Nós temos que começar a conversar sobre esse assunto. Nós temos que ser claros com relação às coisas de Deus, para que Deus continue agindo no meio do seu povo. Então, peça a Deus: Deus, qual é o meu dom? Já descobriu? Me use mais, Deus, na sua presença. E Deus vai começar a falar com você de umas formas totalmente diferentes, como falou comigo nessa noite. Eu fui arrumar o meu filho e ele falou: Coríntios. E ele volta a dormir. E eu: Deus, como assim? Hoje de manhã eu abri a Bíblia, Deus, será que é 1º, será que é 2 Coríntios? O que eu faço, Deus? E eu ia pregar sobre Coríntios. Coríntios 5, vamos lá. E o texto que Deus falou comigo foi sobre o levedo, pecado, né? A massa. Eu vou ter que ler de novo, que foi muito rápido. Daí eu fui para 2, foi pesado, tá? Eu falei: vou pegar um alívio, vou para 2 Coríntios então. Daí fui para 1 Coríntios 5, 6 e 7, que eu li. O segundo, daí eu fui lá para Jesus Cristo. Então ele traz de novo nós para a comunhão. 2 Coríntios 5 vai falar sobre a comunhão que Deus quer de novo fazer conosco. Eu falei: então eu preciso melhorar, deixar alguns pecados que eu tenho de estimação, porque Deus quer comunhão comigo. O Espírito Santo falou com meu filho dormindo para mim. A exortação de Deus, irmãos, é para nos animar. Não é para me desanimar. Ele está me dando tempo para me consertar as coisas que não estão certas comigo, para que Deus me use de uma forma mais extraordinária, porque eu percebo qual que é o meu dom. Para a glória de Deus eu preciso ser usado. Para o corpo de Cristo eu preciso ser usado, mas eu preciso ser lapidado para ser usado, para que quando eu ocupar, eu possa falar aqui de cabeça erguida de qualquer assunto, porque vou estar sendo movido por Deus, para falar com a igreja de Deus, para os santos que estão escutando eu aqui. Por isso que veio o Espírito Santo, irmãos. Para nos corrigir, e para nos animar, para nos abraçar, e para falar: filho, você tem muito valor, só pare de fazer isso, porque eu te amo tanto, 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 filho, que você não precisa ficar praticando essas coisas, você precisa praticar o que eu quero que você pratique.
E eu quero que você pratique essas coisas. Eu quero fazer uma reconciliação com você, filho. E você fica pensando, Deus, mas eu já sou do Senhor. Que história é essa de reconciliação, Deus? Eu vou ter que debruçar nesses dois textos e ler muito para tirar o que Deus quer falar comigo. Que Deus usou o meu filho nessa noite para falar Coríntios, papai. Glórias a ti, Deus. Obrigado, Jesus. Semana passada, numa ligação, uma irmã falou que estava pensando em mim e falou, o livro de Josué. Eu lembrei de você, Josué. Irmã, eu vou ler Josué, ainda não li ainda, mas eu vou ler. Eu já li, mas eu quero ler de novo para ver o que o Espírito Santo falou com a irmã para trazer para mim o recado sobre o Josué e sobre a minha vida. Esses arquétipos que a Bíblia tem é muito interessante. Eu quero ver a vida de Josué e ver o que eu posso tirar de lição para aplicar na minha vida. Deus continua usando seus filhos para trazer mensagem para a igreja. O Espírito Santo está conosco. E para a gente concluir, Paulo nos ensina que todos os dons são importantes e que a diversidade dos dons e ministério do corpo de Cristo é uma bênção, irmãos. É uma bênção ter uma igreja cheia de dons. É maravilhoso. Devemos celebrar essa diversidade e usá-la para a edificação do corpo. O Espírito Santo nos deu os diferentes dons, irmãos, para que trabalhemos juntos, não para competirmos, como acontecia ali na igreja de Corinto. O pastor Valdério falou semana passada sobre isso. Não devemos nos sentir inferiores e nem superiores, irmãos, por causa dos nossos dons, mas entender que todos os dons são necessários, todos são necessários e interdependentes, como a gente já deu o exemplo dos 3 dons que trabalham junto. A igreja só será saudável e crescerá em maturidade quando cada membro usar o dom com responsabilidade. Deus te deu o dom, usa com responsabilidade, irmão, amém? Responsabilidade e amor. Por isso que Deus te deu o dom. Que possamos então descobrir os nossos dons e usá-los bem no corpo de Cristo e glorificar a Deus em todas as coisas. Amém, irmãos? Então a gente tem que sempre orar dessa forma. Senhor, agradecemos pelos dons que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Ajude-nos a usar esses dons com responsabilidade, sempre buscando edificar o teu corpo e glorificar o teu nome. Que possamos trabalhar em unidade, celebrando a diversidade entre os dons e servindo uns aos outros em amor. Em nome de Jesus, amém. Essa tem que ser a minha e a sua oração. E hoje nós temos uma oração especial sobre a questão dos dons. E durante a semana você vai orar sobre isso também, irmãos. Ore para que a congregação descubra e valorize a diversidade de dons espirituais que o Espírito Santo distribuiu entre seus membros. Peça que haja unidade na diversidade dos dons dentro da igreja, promovendo cooperação, crescimento espiritual e a edificação do corpo de Cristo. Clame para que cada crente use o seu dom com responsabilidade e amor, visando o crescimento da igreja e glorificação a Deus. Amém? Então essa é a nossa oração sobre dons. Essa só foi uma introdução. Nos próximos sábados o alimento vai ser, recheado de Deus para a vida de vocês, que a gente vai estar falando, continuando falando de dons.